Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Grossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este episódio de podcast Papo de Psiquiatra. Hoje a gente vai fazer um assunto que até muito recentemente jamais seria ouvido da boca de um psiquiatra. Mas o mundo muda, felizmente. A gente melhora, a medicina cai em si e a gente começa a falar de comida e saúde mental. Uma coisa que retrospectivamente era meio óbvio e a gente fica com cara de palhaço achando que a gente tinha na cabeça para achar que uma coisa não tinha a ver com a outra. Mas hoje a gente fala sobre alimentação e saúde mental. Olá pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre dieta e saúde mental. É uma série que a gente quer falar sobre hábitos de vida e saúde mental. Realmente, antigamente, há 10, há 20 anos, talvez a gente não estivesse falando absolutamente nada, né, sobre alimentação e saúde mental. Né? Talvez, claro, que muitas pessoas já falavam, mas talvez, assim, vamos dizer, o campo científico ainda não tinha, vamos dizer, se concentrado de uma forma mais intensa, fazendo vários estudos acerca disso, né? Quer dizer, o que a gente come, qual que é o impacto na nossa saúde mental em geral. E assim como, né, a medicina estuda em outras áreas, né? Por exemplo, cardiologia, a gente sabe que dependendo da qualidade da sua alimentação, isso vai impactar chance de infarto, de AVC. A gente sabe como que sobrepeso, obesidade ou vários outros hábitos de vida estão relacionados à doença cardiovascular, à doença neurológica, por exemplo. E não é diferente na psiquiatria, quer dizer, o cérebro ele está inserido dentro do corpo. E então é muito importante a gente falar disso. É claro que eu imagino que daqui a 20, daqui a 30 anos a gente vai saber muito mais. Eu acho que é uma área ainda, né, que está engatinhando, mas assim, existem vários dados muito interessantes a respeito disso e que a gente compartilha cada vez mais com nossos pacientes e a gente gostaria de compartilhar com vocês. Pois é, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que uma das coisas que a gente podia ter como meta nesse episódio é passar para vocês coisas simples que vocês consigam realmente implementar no dia a dia de vocês sobre dieta, porque a gente sabe que mudar hábitos é uma coisa que não é nada fácil. No entanto, é factível contanto que a gente comece aos poucos, mas de maneira efetiva. Então, assim, a gente vai falar um pouco de quais são as mudanças em dieta que sejam efetivas tanto para melhorar a depressão, a ansiedade e memória. Eu acho que são três coisas que a gente pode focar e que a gente não demore tanto para ver esses benefícios. Muito do que a gente vai falar é baseado na dieta mediterrânea, que muita gente já deve ter ouvido falar. E mudanças sejam sustentáveis, né? Não adianta a gente propor uma coisa que saia muito do cotidiano, do alcance da maioria das pessoas, porque senão vira aquela mudança de hábito que dura 1 ou 2 semanas, depois a gente desiste. Então, acho que isso é um dos objetivos nossos aqui hoje. O que a gente sabe é que a dieta tipicamente ocidental, ela é uma dieta que não somente ela contribui para ganho de peso, ela contribui para o surgimento de síndrome metabólica, ela seja aumento de glicemia, a ponto de chegar no diabetes, distúrbios de lípides, de gorduras, né, colesterol alto, triglicérides alto, aumento de gordura visceral, circunferência abdominal, mas ela é uma dieta que também contribui muito negativamente para a saúde mental. Em grande medida porque a gente sabe que esse mecanismo de síndrome metabólica causa uma inflamação sistêmica, isto é, uma inflamação por todo o corpo, uma leve, crônica, persistente inflamação, que também tem a ver com uma deterioração de saúde mental, porque a gente sabe que pessoas que têm depressão também têm uma quantidade muito maior do que as pessoas que não têm depressão, essa leve, crônica inflamação. A ideia aqui é mostrar que as coisas estão muito intrincadas. E essa dieta, a gente sabe, essa dieta ocidental, que ela é caracterizada por grande quantidade de carboidrato, uma quantidade pequena de legumes e verduras, poucas frutas, um consumo pequeno de peixe, uma preferência por outras carnes, muitas vezes embutidos, carnes processadas, doces, açúcares adicionados e, muito importante, alimentos processados ou ultraprocessados. Além de bebidas adocicadas, enfim, é uma dieta pouco saudável. E essa é uma dieta
com frequência consumida em grande quantidade, isto é, hipercalórica, com mais calorias no dia do que o indivíduo precisa, que tem uma grande relação com esse componente de síndrome metabólica e transtornos de humor, por exemplo, então, uma deterioração de saúde mental. O que a gente precisa é, lenta e progressivamente, contribuir para que as pessoas mudem esse padrão de dieta para um padrão de dieta mais semelhante a uma ideia de dieta mediterrânea. Você deve ter ouvido já falar de 40 mil tipos de dietas, mas na hora que a gente olha a literatura científica e a gente sumariza os dados, não existe qualquer dúvida de que a dieta mediterrânea é a dieta que tem mais evidências científicas de benefícios para a saúde física e para a saúde mental. É claro que alguns pacientes têm que fazer uma dieta específica. Então, por exemplo, pacientes com diabetes beneficiam de uma dieta muito low carb, com pouco carboidrato, eventualmente uma dieta até cetogênica. Pessoas que têm doença celíaca de verdade, precisam fazer uma dieta sem glúten. Pessoas que têm intolerância à lactose, sem lactose. E algumas questões específicas de saúde. Pessoas que querem perder peso precisam consumir menos calorias do que gastam. Pessoas que precisam ganhar peso têm que fazer uma dieta com mais calorias. A gente falou sobre transtornos alimentares, né, em um episódio recentemente. Mas, em termos de distribuição de alimentos, não tem muita dúvida que a dieta mediterrânea é uma dieta padrão e que serve para a totalidade das pessoas, né? Bom, é isso mesmo, Pedro. E algo que seria importante a gente comentar aqui bom, o que seria a dieta mediterrânea, né? Que essa dieta é característica aí do sul da Europa, desses países aí que são banhados pelo mar Mediterrâneo, né? Ou seja, é uma dieta que ela é caracterizada, né, pela presença frequente, por exemplo, do consumo de frutas, de vegetais, feijão, carnes magras, principalmente peixe. A carne vermelha deve ser consumida com parcimônia, em pouca frequência, o que é diferente aqui do Brasil, que a gente tem uma cultura de consumo de carne vermelha, carne de boi bastante frequente, azeite de oliva extra virgem, grãos integrais, castanhas, né, nozes, castanha de caju, castanha do Pará, sementes, e também pela presença esporádica, eventualmente derivados do leite, né, mas também não pode ser em grande quantidade, e também uma presença menor de alimentos processados, muitas vezes também esses carboidratos, como macarrão, arroz, que não sejam integrais também, isso deve ser consumido em pouca quantidade. Ou seja, é uma dieta realmente que muitas vezes a gente vai ver nesses países, que vai estar associado não apenas à saúde mental, a desfechos de saúde mental positivos, mas também a menos doença cardiovascular, por exemplo, né, como o Pedro falou, um colesterol mais baixo, menor chance de síndrome metabólica e etc. Então, quer dizer, esse tipo de dieta, quer dizer, hoje em dia a gente sabe que tem uma relação com uma menor incidência de depressão, e inclusive alguns estudos mostram um efeito também em sintomas depressivos. Então, tudo leva a crer que essa dieta é uma dieta anti-inflamatória que tem efeito positivo em saúde mental, e hoje em dia a gente tem evidência que isso tem um efeito também em sintomas depressivos. A gente não vai ficar aqui falando necessariamente sobre as porções, quanto de cada coisa, mas dá para colocar no link ali na descrição do episódio uma escala que tem lá a descrição do que a gente caracteriza a dieta mediterrânea. E no fundo, a questão vai ser do quanto que você segue. Se você pode seguir muito e ter muito benefício. Você pode seguir médio e ter um médio benefício. Mas a questão vai ser ter lá itens de quanto que você consome, como é que é o seu consumo de carne, que tipo de carnes que você prefere, se você consome tubérculos, que tipo que é, se você usa o azeite de oliva para cozinhar, ou se usa outros óleos, e assim por diante. Eu vou colocar essa escala para vocês, e você pode acompanhar a sua própria alimentação e avaliar como é que está a sua alimentação, se está mais ocidental, mais mediterrânea, né? Pois é, Pedro, acho que legal isso que você falou, de que, bom, se você fizer metade, você tem metade do benefício. E também, inclusive, esse tipo de coisa, além de ser verdade, nesse caso, também tira um pouco do peso de você querer mudar abruptamente o seu comportamento, porque de verdade, aqui a gente está pensando principalmente no longo prazo. Apesar de, na dieta de mediterrânea, você às vezes em 4, 8 semanas já começa a ver os benefícios, mas assim, a gente está pensando principalmente na mudança de comportamento e benefício a um longo prazo, porque
senão a gente não consegue manter esse comportamento por muito tempo. Acho que uma coisa importante também para falar é, de certa forma, do ato de comer e não só também da comida em si, porque esses alimentos ultraprocessados na dieta ocidental, que te dão um prazer super gigante no sentido rápido da coisa, cheio de açúcar, carboidratos, ela também acaba muitas vezes vindo com um comportamento de comer rápido, que você quer não perder tempo e comer enquanto você está trabalhando, aí a pessoa já leva o notebook junto para a mesa e dá uma mordida no hambúrguer, e daí continua digitando, respondendo WhatsApp. Quer dizer, esse tipo de coisa não é bacana. E a dieta mediterrânea também tem muito aquela questão de apreciação do ato de comer. Nesses países, você come devagar. Quando a gente come devagar, também dá mais chance de chegar à saciedade, você se satisfazer com menos comida, por exemplo, porque você dá tempo do seu organismo liberar hormônios que geram saciedade. Então, todo esse ato de comer, muitas vezes comer com outras pessoas, você conversa, e você, claro que você vai acabar fazendo pausas enquanto você faz isso. É interessante porque vai criando todo um outro hábito. Agora, falando aqui então umas curiosidades disso, né? Muita gente que tira esses alimentos com muito açúcar ou muito carboidrato de alto índice glicêmico, que libera um monte de açúcar super rápido, às vezes tem um certo craving, que a gente chama, né? Ou seja, a pessoa sente aquela falta do doce, falta do chocolate, dá uma certa, realmente, abstinência. Principalmente nas 2 primeiras semanas. Você sente aquela vontade desesperadora de comer o chocolate que você estava comendo. Agora, uma das coisas que ajuda nesses momentos para aliviar, de certa forma, esse craving é você comer essas coisas que nem o Marcos já falou. Por exemplo, castanhas, que dão um sabor adocicado, por exemplo. Esses nuts ajudam muito a você, pelo menos, passar um pouco desse primeiro craving que você tem nessas 2 primeiras semanas. Abacate também, entre outras coisas, né? E pessoal, acho que é importante dizer também, quando a gente está falando sobre isso, eu acho que isso é algo novo também. Por mais que tenha muita evidência sobre a dieta mediterrânea, em vários desfechos de saúde em geral, é claro que assim, é importante quando você tem uma depressão, você conversar com o seu psiquiatra e você ver, vamos dizer, um tratamento global para sua depressão, né? Que a gente não está defendendo, né? Falar assim, olha, a pessoa tem depressão, vamos tratar com dieta e ponto. Quer dizer, a gente sabe que depressão, quer dizer, é um transtorno psiquiátrico complexo, né, com múltiplas variáveis aí influenciando. Então acho que esse é um ponto importante antes de começar a falar de dieta e de depressão, né, que a gente não está falando de algo milagroso, que vamos dizer, vai curar a depressão da pessoa, certo? E também é importante dizer que sempre tem aquela questão de flexibilidade ao indivíduo. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem, por exemplo, pessoas gestantes. A gente sabe que pessoas gestantes vão ter que evitar, por exemplo, peixes que têm alto índice de mercúrio, por exemplo, atum. Né? Eventualmente a pessoa ela pode também ter algum problema clínico, uma doença clínica, que vai, de alguma forma, fazer com que o médico adapte a dieta. Né? Gota, por exemplo, se a pessoa tiver pedra no rim, diabetes, como o Pedro falou. É importante escutar esse episódio e ler sobre a dieta mediterrânea, mas ter essa parcimônia também, né? Quer dizer, as coisas às vezes devem ser adaptadas para o indivíduo. Bom, e tem uma questão, né, que a gente fala de dieta mediterrânea e tem um conceito um pouco mais abrangente que é, digamos assim, o estilo de vida mediterrâneo, né? O Marcelo já começou a falar disso quando ele disse um estilo de refeição. Esse estilo de vida mediterrâneo, ele também envolve a inclusão de lazer, de atividade física, contato com amigos. E a gente está aqui inaugurando nesse episódio um fio, né, de episódios no podcast que a gente vai falar de estilo de vida. A gente vai falar sobre, começando com dieta, alimentação, a gente vai falar sobre atividade física, a gente vai falar sobre uma construção de um estilo de vida saudável em termos interpessoais. Então, haverá esses episódios a partir de agora, mas a gente começa a pensar que a alimentação, toda cultura tem gente sentada em torno de alguma comida no meio. Então, isso não pode ser considerado, digamos assim, uma coisa irrelevante. O impacto que a comida tem na relação interpessoal, o impacto que a comida é de cuidado com o outro, né? Quantos de nós já recebeu comida como forma de afeto, né? Isso faz parte da criação das crianças. E, portanto, na hora que a gente desintegra isso, todo mundo comendo sozinho num canto, isso vai ter consequências, é inevitável. Então, o estilo de vida mediterrâneo vai ser as pessoas comerem alimentos saudáveis em proporção apropriada,
mas vai envolver a relação interpessoal que a comida traz entre as pessoas. E isso vai ser... Estamos aqui inaugurando uma linha de uma sequência de episódios do seu podcast favorito. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Deixe sugestões desse nosso novo tema aqui, estilo de vida. Faça os comentários, a gente sempre gosta de ler os comentários de vocês. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado pela audiência, pessoal. Abraço. Obrigado, um abraço.